Por favor, seu Mané, pode nos dirigir em oração? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos estar te louvando, a Deus, te agradecendo por mais esse dia que o Senhor está nos concedendo, Pai. Obrigado, a Deus, pela disposição de cada um dos nossos irmãos de estarem aqui, ouvindo a Tua palavra, aprendendo mais de Ti, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, possa estar nos dando, nos capacitando, ó Pai, a aprender mais a Tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, pela disposição do pastor Marcos, ó Deus, de estar preparando todos esses dias a Tua palavra, Pai, o ensinamento para nós, ó Deus. Eu te agradeço por tudo, Deus, e que nós possamos, ó Deus, tirarmos proveito, ó Deus, desse estudo. Te agradeço por tudo em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, amém. Realmente sempre é um grande prazer. Para mim, é sempre o ponto alto da semana esse nosso momento. Né? Eu vou fazer a leitura aqui do texto, Romanos 4, do 9 ao 12. A palavra diz o seguinte: destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Então, vamos lembrar que o tema, assim, para mim, o tema central de Romanos é a justificação pela fé. Nós começamos lá de uma humanidade caída, gentios que tiveram, assim, a percepção de Deus pelas coisas criadas. Depois, os judeus tiveram a revelação, as revelações de Deus, a grande revelação do Sinai, a libertação do povo, aquela caminhada em que Deus se manifestou a eles por 40 anos, revelando o seu amor por aquele povo. Mas todos eles se perderam nos seus caminhos, todos se desviaram. Então, tanto judeus quanto gentios, eles foram condenados. Mas todos, eles receberam a oportunidade de salvação. E o pastor Guto ontem lembrou muito bem de Gênesis 12, quando Abraão, ele foi chamado de uma terra que ele estava ali plenamente estabelecido para uma terra que ele iria conhecer. O chamado de Abraão, ele aconteceu antes dele ter sido circuncidado. Então, ele não era judeu na carne ainda, de fato, né? A circuncisão dele aconteceu muito tempo depois, tá? Então, esse aqui é o pano de fundo. E agora, o apóstolo Paulo ele vai continuar argumentando acerca da justificação pela fé, dizendo que todos podem ser contemplados com isso, tanto judeus quanto gentios, tanto judeus quanto o resto do mundo, né? Isso é algo que Deus disponibiliza a todos, tá? Então, essa é uma breve introdução. Eu vou, então, agora compartilhar a nossa tela. Só que vou precisar aqui abrir antes, só um momento. Guardo só um momentinho. Eu deveria ter feito isso logo, mas eu acabei esquecendo. Aí alguém ia ligar para você. Aguento aí um minutinho aí que eu não estou conseguindo abrir o texto. Não sei porquê, mas... agora vai abrir. Não foi possível abrir o texto.
Espera aí. Tá, agora acho que vai. Tá bom. Muito bem, agora vai. Tá? Então, aqui é o seguinte, nos versos anteriores, o apóstolo Paulo cita dois grandes personagens bíblicos. Nós falamos sobre Abraão, o grande patriarca e o pai da fé. Temos ali essa linha de sucessão, Abraão, Isaac, Jacó, José, e essa genealogia ela vem até Cristo. E o pai da fé, e também Davi, o grande rei de Israel. Vocês percebam que são homens citados como exemplos na Bíblia, mas são homens que se perderam também nos seus caminhos. O pastor Guto ontem falou sobre Abraão, sobre a queda dele mesmo, sobre um pecado que ele cometeu, inclusive com a doença, o consentimento da esposa, e depois Davi também acabou pecando lá com Batseba, mas ambos se arrependeram, tá? A questão é aqui, que o apóstolo Paulo, ele usa o exemplo desses dois homens para dizer que ambos foram justificados. O primeiro, ele creu na promessa de Deus, eu farei você uma grande nação. E essa promessa veio contra todas as circunstâncias humanas. Abraão, quando foi chamado, já tinha tinha ali aproximadamente 70 anos, tá? E ele teve Isaac legitimamente quando tinha 100 anos. O segundo creu no perdão. Então, o primeiro creu na promessa, o segundo creu no perdão. E para ambos, o Deus era o mesmo. E se o Deus era o mesmo, ambos experimentaram verdades parecidas, verdades comparáveis, o que permitiu Paulo colocá-los lado a lado. E talvez muitos de nós experimentamos situações parecidas em algumas circunstâncias da vida, tanto de Abraão quanto de Davi. Experimentamos o perdão de Deus, experimentamos promessas de Deus, e o que nós temos em comum? Nós temos em comum de que o Deus ele é exatamente o mesmo. No entanto, não seria possível para Paulo levar a mensagem de salvação destinada a judeus circuncidados para gentios e circuncisos? Será que isso era possível, levar a mesma mensagem que era aplicada aos judeus também aos gentios? Interessante que, de acordo com a doutrina ou com a literatura rabínica, vamos lembrar que os rabinos, né, e hoje existem escolas de formação de rabinos, mas a literatura desses mestres judeus, desses praticamente pastores judeus, teólogos judeus, era de que Deus perdoa apenas as pessoas que foram circuncidadas, e nesse caso judeus, ou então prosélitos, né, pessoas gentias que se tornam judeus, e isso acontece no dia do juízo final, somente ali. Então, os leitores judeus eles podiam ter dificuldades, até se sentirem surpreendidos em procurar entender toda essa questão da justificação. Por essa razão, Paulo traz uma nova rodada de explicações, dizendo o seguinte: destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos? Qual felicidade? Qual a bem-aventurança Paulo está falando aqui? Aquilo que está ali nos versos anteriores, né? O 7 diz o seguinte: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Tá? É essa bem-aventurança de que Paulo está falando. Só que, na literatura rabínica antiga, quem que tinha essa bem-aventurança? Os que eram circuncidados, e o perdão de fato aconteceria no juízo final. Tá? E aí, isso explica o porquê Paulo traz esse contexto, essa questão e esse diálogo, essas perguntas para o povo daquela época e também para nós hoje. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Também aos não-judeus? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça.
E soube diante de quais circunstâncias a fé de Abraão foi acreditada como justiça, antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas foi antes. Tá? Paulo é muito claro em dizer para os seus leitores judeus de que Abraão foi justificado pela fé antes do símbolo. Isso é muito importante. A palavra símbolo, selo, aqui para nós é uma palavra-chave para podermos entender esse texto. De modo direto, a declaração feita a Abraão e a Davi é também aplicada aos gentios? Isso é uma pergunta. Abraão, ele pode ser considerado o ancestral dos gentios também? Será que Abraão é o nosso pai também? Aqui no sentido paternal mesmo, no sentido de lembrança, no sentido de sucessão, de pai da fé. Será que ele é o nosso pai da fé também? Isso é uma pergunta que é amplamente feita. Na literatura rabínica, bem-aventurança do Salmo 32, o perdão é aplicado apenas a Israel. Eles não entenderam de que Abraão foi chamado como pai de muitas nações, né? Lá é muito clara a promessa que Deus diz o seguinte: eu abençoarei os que te abençoarem, né? Essa é a parte positiva da promessa, tá? Então, todas as nações seriam abençoadas em Abraão, mas, de acordo com o versículo 12, principalmente, sobretudo, aquelas que andassem nas mesmas pegadas de fé de Abraão, né? Ninguém vai construir ali um altar para Abraão, mas nós vamos adorar a Deus, tá? Abraão não é um homem que nós devemos buscar, né? No sentido de ele ser um mediador, e não é esse o sentido de pai aqui, mas o exemplo de Abraão, enquanto homem que viveu pela fé em Deus, esse o exemplo que nós estamos colocando aqui. Então, considerando Abraão, sua fé foi-lhe acreditada como justiça. Ele recebeu crédito no banco de Deus, né? Deus depositou a moeda na conta de Abraão, e essa moeda se chama justiça. Mas se isso aconteceu antes ou depois dele ter sido circuncidado? Porque a discussão dos judeus era que o verdadeiro legítimo judeu era aquele que deveria ser circuncidado. E aí Paulo é claro em dizer, como bom judeu que ele era. Paulo, vamos lembrar, que ele estudou diante de Gamaliel, o grande rabino Gamaliel, né, um dos homens mais estudiosos, espetaculares da época ali de Paulo. Foi antes, tá? Foi antes. O tempo antes da circuncisão é chamado de não circuncisão. E esse é o estado dos gentios, né? Dos não-judeus. Eles são incircuncisos. Aliás, o termo incircunciso era um termo usado de uma maneira pejorativa dos judeus em relação aos gentios, né? Chamavam os gentios de cachorros, cães incircuncisos, usavam esse tipo de coisa para ofender, né, aquelas pessoas, e a gente acabava também, por tabela, sendo ofendido hoje aqui. Tá? Então, de acordo com cálculos rabínicos, né, Abraão foi circuncidado 29 anos depois de tê-lo declarado justo. Então, primeiro, Abraão foi declarado justo, e 29 anos depois, de acordo com esse cálculo, eu não sei como eles fizeram esse cálculo, mas a literatura aponta como isso, é que ele, de fato, foi circuncidado. O que Paulo está dizendo aqui para a gente é o seguinte, é que Abraão foi declarado justo quando não era judeu. Ou, como diz o teólogo Emil Brunner, Abraão foi considerado justo quando era gentil. Isso me chama atenção. Ele era um gentil ainda. Tá? Aliás, o judaísmo nem existia, como foi conhecido depois, principalmente após Moisés, né? Principalmente após Moisés. A circuncisão, assim como o batismo, é acrescentada depois da fé, apenas como um sinal da justiça pela fé que já foi concedida. Agora, ambos os símbolos têm ali o seu lugar. Então,
O verso 11 continua dizendo o seguinte: assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça, que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele, Abraão, é o pai de todos os que creem, porque ele foi o primeiro a crer nessa fase do chamado, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles. A eles quem? Aos gentios. Então, Abraão, ele foi justificado enquanto era gentil ainda, de acordo com as palavras do teólogo Emil Brunner. E para que isso? A fim de que a justiça também fosse acreditada a quem não era judeu. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: Abraão é o pai daqueles que não foram circuncidados, mas também Abraão é o pai daqueles que foram circuncidados, ou seja, dos judeus, mas não apenas dos que foram apenas circuncidados, mas aqueles que andaram nas mesmas pegadas de fé que Abraão teve antes da circuncisão. Então, o que Paulo está fazendo aqui é colocando o símbolo no seu devido lugar. Ora, a gente conhece muito bem selos, sinais, símbolos. Todos nós já fomos em cartório, né? A primeira vez que eu entrei num cartório foi para me casar. E lá houve um selo, houve um carimbo, olha, está casado. Mas antes de haver esse documento selado, houve um compromisso no coração, tá certo? Isso acontece com quase tudo na vida, né? Falamos agora de instrumentos legais, né? O selo é apenas para dar validade de algo que já aconteceu, mas o símbolo por ele mesmo, um símbolo deslocado, um selo deslocado, para nada serve. Então, para Abraão, a circuncisão era um sinal físico da sua ligação com Deus. Por serem feito em local íntimo, vamos lembrar que a circuncisão é a popular chamada cirurgia da fimose, tá certo? Para ser um pouco mais claro, né? Naquela pele que cobre o pênis, a ponta do pênis, ali, então, é feita uma incisão, um pequeno corte, uma cirurgia, e esse era o sinal, um local íntimo. E não se prestava, esse sinal não se prestava a ser uma marca de confissão aos olhos dos estranhos, né? Aqui eu acho bacana o que o Adolf Pohl, esse teólogo alemão, fala, é que a circuncisão foi para ele o selo da justiça da fé. A fé já existia, o que Deus fez ali foi um selo. Deus certificou-lhe dessa maneira que o tinha escolhido e que verdadeiramente o retirara da vida gentia e sem Deus para dentro da comunhão com Deus. Tá? Mas era um símbolo. Ele já havia sido tirado muito tempo antes de uma vida sem Deus para uma vida com Deus. Agora era apenas um símbolo visível. É mais ou menos assim: quando você está balançado com a fé, você pega ali o certificado de batismo, as fotos de batismo, e vê isso como um símbolo, como um sinal. E isso, de alguma maneira, te ajuda a te colocar nos trilhos, te traz a memória, te traz a lembrança, algo maior que aconteceu. Né? Então, para isso que a circuncisão era feita, e é também por essa maneira que nós temos aqui a questão do batismo, que é feito de maneira pública, os casamentos são feitos de maneira pública, tá certo? É para evidenciar um compromisso que aconteceu na alma das pessoas, no coração das pessoas. Então, Deus conduziu Abraão dessa forma para que ele fosse a figura originária de uma comunidade universal de salvação. A intenção de Deus era salvar todas as pessoas. A intenção de Deus ainda é salvar todas as pessoas que se achegam a ele pela fé.
E qual fé? A mesma fé que Abraão teve, a fé no único e legítimo Deus. Segundo o verso 12, Abraão viveu os primeiros anos após o seu chamado em estado de incircuncisão. E depois ele viveu como circuncidado. De uma maneira mais simples, primeiro ele viveu como gentil e depois como judeu. Mas em ambos os estados, ele estava justificado por Deus pela fé que ele tinha. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado, lhe foi depositado no banco de Deus como justiça. A moeda que Deus depositou ali foi a justiça. E por que isso? A fim dele ser considerado igualmente pai de incircuncisos e circuncisos, tanto de judeus quanto de gentios. Paulo ainda enfatiza que essa filiação a Abraão requer que todos andem nos mesmos passos de fé que ele andou antes da circuncisão. Isso é o mais importante. Muito mais importante do que os símbolos é a fé. Mas os símbolos não são importantes? Irmãos, os símbolos são muito importantes. Símbolos cerimoniais, todas essas coisas nos diferenciam dos animais, por exemplo. Tá certo? Veja só a questão dos velórios que não puderam acontecer. Como é importante fazer um velório, mesmo que um velório mais reduzido, né? Mas ele precisa ser feito. É um ato simbólico de despedida, porque as pessoas que não tiveram um velório e foram sepultadas de caixão fechado, para a família que fica dá a impressão que aquela pessoa nunca morreu. Isso é muito comparado psicologicamente àquelas pessoas que, por exemplo, morrem num desastre aéreo, num avião que cai no meio do oceano, ou numa guerra, em que você não encontra mais corpos. Tá certo? Então, o símbolo sempre é muito importante. O que torna nós em uma sociedade, um dos elementos são os símbolos que essa sociedade assume para si. Então, aqui significa que o sinal cirúrgico, por ele mesmo, sem a fé, não passa de uma cicatriz. Agora, quando ele é acompanhado por fé, aí sim o símbolo tem um valor maior. Hernandes Dias Lopes resume esse texto por meio de 3 grandes verdades. E com isso eu vou encerrar, e aí a gente vai para os pequenos grupos. A primeira coisa que ele enfatiza é o seguinte: a circuncisão não é causa, mas consequência da justificação. Significa que a justificação não se baseia na circuncisão. Do mesmo modo, ninguém é justificado por cumprir algum ritual, ceia, batismo e assim por diante. Esses são rituais. Mas, se eles não forem acompanhados por fé, eles são invalidados, eles não têm sentido algum. Olha só, mas todos os rituais são realizados porque fomos justificados. Os rituais apenas simbolizam a salvação, mas jamais podem produzir salvação. O texto ensina, sobretudo, que a fé de Abraão foi decisiva. A circuncisão não foi decisiva, mas a fé, de acordo com o que nós lemos no verso 12, ela foi decisiva. Segunda coisa que Hernandes Dias Lopes coloca, aqui está destacado em negrito: a circuncisão não limita a justificação. Ela não está limitada ao povo judeu. Se Abraão foi justificado sendo ainda um incircunciso, então os gentios que não são circuncidados também podem ser justificados. Desse modo, Abraão é o pai de todos os crentes. Aplicado ao batismo. Mas, pastor, e se eu não quiser me batizar? Olha, de uma maneira assim, bastante simples, nós temos algumas formas de validar, por exemplo, a membresia de uma pessoa. Seja por carta de transferência, seja por aclamação, quando a igreja não fornece carta, e o batismo. Tá? O batismo ele é muito importante. Tá? Então, se você não teve a questão da carta de transferência, não foi batizado numa outra igreja, estou falando aqui hipoteticamente, então é muito importante que uma forma de batismo seja aplicada à pessoa de acordo com aquilo que é possível fazer. Por imersão, que é o jeito tradicional, ou na impossibilidade, uma pessoa idosa, alguém que está doente, alguém que está ali
cadeirante, então é feito por aspersão. Isso sempre precisa ser feito desde que haja uma fé que precede o batismo. Tudo bem? O que é mais importante é a fé. Mas o batismo, então, agora ele vai servir como um testemunho público, inclusive de encorajamento daquelas pessoas que ainda não creem para a salvação. Tudo bem? Então, é por essa razão que nós temos o batismo. O ladrão na cruz, ele não foi batizado, e nem era possível, ele estava crucificado. Mas o que importou para a salvação dele, de fato, foi a fé desse homem. E, em terceiro lugar, a circuncisão não é a base da justificação, mas o selo da justiça de Deus. A circuncisão não é totalmente desnecessária ou irrelevante. Ela tem a função, assim como o batismo, a ceia tem a função. Ela tem um papel específico e atua como sinal da justiça de Deus, que é a confirmação de uma justiça já outorgada. Isso a gente pode dizer o seguinte em relação ao batismo. Tem pessoas que são batizadas e que não vão ser salvas? Tem, sim. Porque o batismo, ele é a confirmação de uma justiça que já foi outorgada. Tem gente que se batizou como ritual, mas não foi de fato convertida no seu coração. Então, aquele batismo não passou de um banho de água. Tudo bem? E aí, finalizando aqui, a circuncisão não era apenas um sinal para identificar o povo de Deus, mas também um selo para autenticá-lo como povo justificado de Deus. Um selo ou autenticação pressupõe a existência da coisa selada. Quer dizer, você vai no cartório com uma certidão ali, então aquele selo que é feito, e eles colocam lá, esse documento é verdadeiro e dou fé, aquele selo que é feito, ele pressupõe que é um documento e que, além do documento, existe uma propriedade que já foi constituída ali. Tá? Então, o selo está apenas dizendo, olha, isso ali é verdadeiro, tá certo? É um documento público. Tá? Se alguém um dia perguntar, então você tem como provar isso ali. E da mesma maneira ali a circuncisão do passado ou então o batismo, tá? Lembrando que o que mais importante para nós é de fato a questão da fé, da justificação pela fé. Então o selo em si não acrescenta nada ao seu conteúdo. O selo no cartório não vai acrescentar metros à sua propriedade, mas ele vai dizer o seguinte: isso aqui é seu. Um símbolo pressupõe a existência da coisa simbolizada, né? Ao passo que um selo autentica, confirma e garante a genuinidade daquilo que é selado. O selo envolve mais que o símbolo. O selo adiciona a ideia de algo que é autêntico. O problema é o seguinte: a cruz de madeira vazia, ela simboliza que Cristo esteve ali um dia no passado e que ele está ressurreto. Aquela cruz não é Jesus. É um símbolo. Lembra de um sacrifício consumado. A bandeira do Brasil não é o Brasil, mas simboliza. Tá? Tanto é que nós não deveríamos profanar a bandeira do Brasil. Nós temos que zelar, cuidar e até ter uma forma legal de fazer o descarte. Tá certo? Então, cada coisa no seu devido lugar. Agora, nós vamos ter aí uns 20 minutos para responder essas 3 questões aqui. Eu vou parar de compartilhar. Eu vou copiar isso aqui e talvez eu coloque essas questões no chat. Mas vocês também receberam isso por WhatsApp, tá? Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Nós somos em quantas pessoas? Somos em 17 pessoas. Nós podemos fazer grupos de 4 pessoas. Tudo bem? Os grupos serão aleatórios. Os que estão em casais, não tem problema, ficam em casais. Tudo bem? Na mesma tela, tá? Mas a gente vai fazer isso agora até para vocês poderem conversar. E depois a gente volta e conversa por mais alguns minutos. Então, a gente termina assim. Só que depois vocês vão me dar o feedback se isso foi positivo ou não para vocês. Tudo bem? Eu vou aqui interromper a gravação